Alô, alô, alô. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, né, estejam com cada um de vocês que estão aqui. Ah, bom, o texto da palavra de Deus hoje, né, está em 1 João capítulo 4, de 7 a 12. Eu vou estar lendo esse trecho da palavra de Deus, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Amém. Então, o tema de hoje é que o amor é incondicional e missionário. Se eu falar em japonês, né? Seria que ai wa mujouken de senkyou shiteki desu という題で皆様とこの御言葉を分かち合いたいと思います。É interessante, estamos em uma sociedade em que os conceitos, não é? Assim, eles têm bastante mistura aí no termo. Um dos conceitos, assim, que tem bastante mistura e às vezes a gente se perde, né? É o conceito do amor, tá certo? Então, por exemplo, se a gente está tomando alguma coisa que a gente gosta, a gente fala assim: ah, eu amo isso aqui, né? Certo? Então, a gente utiliza este verbo, eu amo isso aqui. É verdade? Mas só que isso aqui, né? Este conceito de amor empregado aqui não tem nada a ver com o conceito de amor que traz a palavra de Deus. Claro. Mesma coisa se você está comendo uma comida assim, né? Deliciosa, que você fica realmente, né? Bastante assim, isso toca o teu coração, né? E invade o teu paladar de forma assim tão gostosa. Você fala assim: ai, como eu amo isso aqui, né? Também não tem nada a ver com este amor, né? Ou então quando você, né, fala para um amigo seu, né, fala assim: cara, olha, você não sabe, mas eu te amo, rapaz. Nossa, te amo mesmo, né? E tal, ó, nós somos amigos, né? Amigos para sempre, né? Aí, né? Também, sabe, é forte esse amor, mas também não tem quase nada a ver com este amor expresso em 1 João. Tem também um amor entre os namorados, entre os noivos, entre os casados, né? E amor nas relações familiares, quando, né, o namorado diz para a namorada: eu te amo,
I love you, né? Lógico, né? A mina se derrete, e aí, né? Acaba dando em casamento e tal, porque tem amor aí, né? Tem amor, tem paixão, né? E tudo, mas pode ser que não seja este amor, de acordo com o conceito expresso aqui. Mas aí você fala, pastor, mas que amor é esse? Então, não é? Aí a gente tem que ir para o original. No original, o amor que aparece aqui, no grego é ágape. Esse ágape aí é este amor incondicional. Este amor que Deus declara, que Deus diz, olha, eu amo você. Eu estava em umas devocionais da semana passada, e aí, né, orando a Deus, falei, Deus, o que tu me queres dizer hoje? O que é que tu falas para mim hoje, Senhor? E aí Deus, ouvi aquela fina e doce voz dizendo, Shinobu, eu te amo. Mas sabe, tá, mas isso daí está na Bíblia, né? É lógico que eu não recebi dessa forma. Eu sei que está na Bíblia, né? Mas sabe quando você ouve de uma forma tão pessoal? E aí eu comecei a chorar. Falei, puxa, Senhor, eu ouvi essa declaração de que o Senhor me ama, parece que como se eu nunca tivesse ouvido. Por quê? Porque esse amor, ágape, ele é incondicional. E o que significa isso? Significa que Deus, quando fala eu te amo, Ele está dizendo, olha, independente, independente, Shinobu, daquilo que você tenha feito. Se você fez uma coisa boa, não é por isso que eu te amo, não. Shinobu, se você é e tem essas características, não é por isso que eu te amo, não. Shinobu, e não é porque você pisou na bola comigo, você pecou, que eu deixei de te amar. E não é porque você reconhece em você que você não tem algumas coisas que você pensaria que poderia me agradar, que eu retirei de você este amor. É como se eu ouvisse Deus falar, Shinobu, eu te amo, porque eu te fiz. E eu te fiz, e eu te criei, e eu te salvei, foi porque eu te amo. Como é que você recebe o amor de Deus de forma pessoal em sua vida? Às vezes a gente, sabe, vive uma vida tentando provar para Deus e para as pessoas, né, que nós temos uma performance boa. Porque é isso que a sociedade espera de nós. A sociedade espera que a gente sempre faça algo que ela espere que a gente faça. E o que a sociedade espera que a gente faça é que a gente faça esteja sempre bem. Que a gente tenha as características melhores possíveis para ser relevantes em uma sociedade. Às vezes na relação familiar, relação marido-mulher, a gente espera que Deus, a gente espera que o marido espera que a esposa sempre seja aquela esposa agradável. A esposa espera que o marido sempre seja compreensível e amoroso.
romântico e prestativo. Nossa, acho que eu não era a intenção arrancar a risada de vocês, viu? Mas eu falei de forma despretensiosa, né? Ai, ai, ai. Bom, ainda bem que hoje não é encontro de casais, né? Mas já que fala sobre o amor, né? Então, acho que está tudo embutido aí, né? E quantos filhos, queridos, não esperam viver uma vida para agradar os pais? E quantos pais não esperam que os filhos sempre agradem eles? E na convivência, este amor vai se tornando um amor condicional. Em que se o pai não agradar o filho, então o pai vai limitar este amor ao filho. Que se o marido não agradar a esposa, então a esposa vai dizer: os sonhos viraram pesadelo. Vice-versa, se a esposa não agradar o marido, não estiver sempre disponível para que o marido seja aquele maridão, então, puxa vida, ai, 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 não foi com essa mulher que eu casei. É aí que entra o valor do ágape de Deus. Porque Deus, quando resolveu nos amar, veja em Deuteronômio, capítulo 7, os versículos 7 e 8, olha só que interessante esta palavra de Deus. Deuteronômio 7, 7 e 8, diz assim: o Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Olha só. Porque se Deus tivesse que escolher algum povo assim de alto valor, de alta performance, ele teria escolhido na época o povo egípcio. Ele teria escolhido o povo mesopotâmio. Ele teria escolhido depois o povo persa, depois o povo macedônio, depois o povo romano. Porque esses povos, essas nações, sim, eram nações de alta envergadura, valor militar, potência política, que reinou sobre os outros reinos, sobre outras nações. Então, Deus teria escolhido esse, mas ele escolheu o menor, o mais fraquinho de todos os povos. Diz assim: mas foi porque o Senhor os amou. O Senhor se afeiçoou de Israel porque ele amou Israel, queridos. Por que Deus se afeiçoou de nós? Porque ele nos amou. Mas por que ele nos amou? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. A gente até canta, as músicas ali do antigo cantor cristão, Mário Holness, Não sei por que de Deus o amor chegou a nós. Eu não sei por que Deus me amou, mas ele me amou. A palavra de Deus diz que o amor de Deus chegou em nós quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Estávamos totalmente atolados no pecado. A gente, para falar a verdade, nem queria saber de Deus.
Alguns nem conheciam Deus, nunca tinham ouvido falar de Deus, mas Deus amou. Ele chegou e disse: eu te amo, eu te escolhi, eu me afeiçoei de você, eu me apaixonei por você. Mas Senhor, por que o Senhor me amou? Por isso que o amor de Deus é para os humildes de coração. Porque quanto mais a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, a gente entende o quanto foi maravilhoso esse amor. O Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, Ele os tirou, por isso Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Não teve rei do Egito, não teve faraó que pudesse deter com toda a sua potência, porque Deus realmente amou Israel e disse: é por meio de Israel que o mundo vai me conhecer. E hoje nós, no Novo Testamento, né, ele diz o quê? Que nós, povo amado dele, que está em todas as nações. Bom, tem nação que ainda não está, né? Então por isso que a gente precisa fazer a obra, né? Mas que lá no reino celestial, né, povos de todas as tribos, línguas e nações estarão sendo representadas, né, como aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, este é o amor incondicional de Deus. E este amor precisa ter em todos os nossos relacionamentos. Porque na relação marido e mulher, não é? Vai ter momentos que o marido vai pisar na bola. Alguns vão dizer: nossa, vai ter momentos? Mesma coisa, né? O marido vai dizer que vai ter momentos que a minha esposa vai pisar na bola? Nossa, puxa vida, hein? Então, tem esses momentos, sabe? Puxa, eu conversei outro dia com, né, um amigo meu. Eu falei: como é que você tá? Eu tô bem. Puxa, tá bem, né? Bem na obra de Deus e tal. Conversei também com a esposa dele, né? Como é que você tá? Não, eu tô bem também. Tô na obra de Deus. Falei: nossa, que legal, né? Que maravilha! Puxa, muito bom, né? Assim, são pessoas que servem a Deus, assim, aqui na frente, assim, sabe? São líderes, assim, de igrejas e tal. Quando eu cheguei com a esposa, né? Aí eu falei assim: sabia que tá sabendo, conversei com seu marido? É? Você conversou com ele? Eu falei: conversei, puxa, que bom, né? Vocês estão bem, né? Ele não me fala nada. Mas como assim não fala nada? A gente nem se comunica dentro de casa. Mas estão bem na obra de Deus. Eu fiquei com meu coração apertado. Queridos, isso é o que nós aqui na Igreja do Bosque, nós da equipe pastoral, é isso que a gente não quer que aconteça aqui. É claro que nós não temos ingerência nos corações de cada um. Então, assim, hoje eu estou aqui, pregando. Mas eu sei que eu estou muito bem com a minha esposa.
Bom, eu estou dizendo isso, né? Depois pergunto para ela se ela tá isso é o que ele fala, né? Aí, aí pode desconstruir tudo que eu falei aqui, tá? Mas é isso, a gente, graças a Deus, tem uma boa comunidade. Mas, gente, eu não sou fácil. Não, é verdade, viu, irmão? Sou fácil não. Tem hora que os miolos são moles, mas tem hora que estão duros, né? Que parece que não consegue pensar o outro lado, né? Só fica pensando naquele lado aí. Aí tem hora que encasqueta. É, né? E nessa hora, se a Cristina usar o amor condicional, né, amor? Ela vai chegar e falar assim: vai dormir no sofá hoje. Não é não? Queridos, não pode, queridos, isso. Não dá. E aí vem o amor, o ágape de Deus. O ágape de Deus em mim, o ágape de Deus nela. Porque só o ágape que pode perdoar. Só o amor incondicional que consegue perdoar. Porque diz a palavra de Deus que o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Só o ágape consegue fazer isso daí. Só o ágape que consegue reavivar o amor conjugal. Só o ágape que pode restaurar a relação filial, paterna. Só o ágape que pode fazer isso, queridos. Só esse amor que está aqui, que quando diz aqui a palavra de Deus, não é? Diz aqui a palavra de Deus no versículo 7, que diz aqui, não é? No versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é ágape. Deus é ágape. Esse ágape que sustenta. Quantos relacionamentos entre pais e filhos não foram quebrados? Um amigo meu, que é pastor, tempos atrás eu estava conversando com ele, olha um pastor, não é da Holiness não, tá? Então, quem é esse pastor da Holiness? Vou perguntar para ele, perguntar para o pastor Luiz. Não é da Holiness, é da Batista, né? Bom, na Igreja Batista é difícil saber quem é, né? Porque acho que tem mais de 1000 igrejas no estado de São Paulo, né? Aí eu conversei com ele, né? Tal, a gente tem uma certa relação de amizade. Aí eu falei assim, pois é, pastor, meu amigo, como é que tá? Tá, tô bem e tal, mas o meu filho não fala comigo há 5 anos. Cinco anos. Quem aguentaria uma situação dessa? Eu confesso que se eu não conseguisse falar uma semana, se eu soubesse que eu não tenho possibilidade de falar com meu filho, uma semana, não por causa do tempo, né, mas por causa do impedimento. Olha, eu não quero falar contigo, pai. Eu acho que, sei lá, se eu ia conseguir comer, eu ia fazer de tudo para resolver uma situação dessa. 5 anos sem falar. Pode acontecer? Pode. Talvez tenha relacionamentos em que pais e filhos não se falem há 30 anos. E o pai leve para o túmulo este relacionamento quebrado.
Chega no dia do funeral, o filho, oh, puxa vida, foi embora. O que? Aí vem aquele sentimento de culpa, né? Para quê? Se tiver relacionamento quebrado. Ah, foi por esse fator aqui. Olha, tudo, menos isso aqui. Tocou nesse ponto, já era. Morreu para mim. Está faltando o ágape de Deus nesse coração. O amor é incondicional. Foi iniciativa de Deus nos amar, não é? Então, por isso que diz o versículo 10, nisto consiste o amor. Qual é a consistência do amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou. E esse amor incondicional, nós estamos no mês de missões, né? Mês de missões, queridos. A Igreja Holiness, né, no mês de julho, né, comemora o mês de missões, porque foi neste mês, né, em 1925, que Reverendo Takeo Monobu chegou aqui e foi, né, tremendamente usado a partir de julho. Não é isso? E foi realmente assim fantástico, né? A obra do Senhor. Só, queridos, olha só o que diz aqui. Versículo 10. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Versículo 9 diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou apestelen. No grego, apestelen quer dizer, é daí que vem o termo apóstolo. Apóstolo significa enviado. Por isso que, na verdade, né, todo aquele que envia, né, envia os seus para que o mundo seja redimido, está praticando o amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifestou por meio do apostolado. Ele enviou o melhor que ele tinha. Aliás, o único que ele tinha. Porque diz aqui, né, que o Filho é unigênito. Unigênito quer dizer monogenes, vem do gen de Deus. Todos nós somos filhos, mas nós somos adotados. Graças a Deus, né? Vimos aqui o valor da adoção, tudinho, né? Mas originalmente, né, o único mesmo que foi gerado de Deus foi Cristo Jesus. Ele tem a mesma genética do Pai. Então, o único filho que ele tinha, ele disse, vai. E a palavra de Deus diz que ao enviar Jesus, o Pai praticou o que lhe era característico. Ele praticou o ágape, não é? Aí, veja bem, será que Deus esperaria em troca alguma coisa? Ao enviar Jesus, será que ele diria, eu vou enviar Jesus, mas eu vou esperar de volta alguma coisa, hein? Porque ficar com as mãos abanando, não, né? É assim que é o nosso amor, né? Eu vou dar um presente, mas eu espero o okaishi, né? Né? Para Deus não tem okaishi não, né? Ou seja, né? Eu dou o presente, mas você tem que dar igual ou um pouco melhorzinho, né? Porque, né? Para não baixar o nível, tá certo? É assim, isso daí não é presente, né? É uma troca comercial, né? Só que com juros, né? Olha, eu te dou, né?
esse presente no valor de R$ 1.000. Nossa, tá sobrando, né? R$ 1.000. Mas aí também você tem que dar um... Aí, né, eu espero que seja de 1.000 para cima, né? Senão, pô, você vai me desvalorizar, né? Olha aí, hein? Aí chega uma hora que, né, alguém não vai conseguir entregar a altura. Deus não. Deus enviou o melhor, o maior tesouro que ele tinha. Ele enviou Cristo Jesus para nós que éramos pecadores, totalmente pecadores, sem nenhuma condição de agradar a Deus, sem nenhuma condição de dar algo em troca. Nosso coração estava totalmente depravado. E aí, então, é isso. Por isso que o amor de Deus é missionário. Porque o amor de Deus envia. Nós estamos no mês de missões. E também nós estamos num momento muito especial em que a nossa filhinha de Jundiaí está querendo ser o quê, irmãos? Está querendo ser igreja, né? Está querendo se desligar de nós, olha. Está querendo andar com as suas próprias pernas. Isso é bom? É bom, né? Graças a Deus. Só que para isso, queridos, a gente precisa enviar alguns irmãos que são daqui, membros daqui, para compor o grupo base lá. Então a gente tem que abrir mão de alguns irmãos para dizer, vai. E são mais de 10, né? São mais de 10 aí que a gente vai ter que enviar. E aí, a igreja do Bosque é uma igreja que coloca em prática o amor, sim ou não? Sim, amém, bem firme, né? Sim, nós praticamos o amor. Então a igreja que ama é a igreja que envia. Quanto mais a igreja enviar, mais a igreja estará imitando o amor de Deus. Para que tivesse uma denominação hoje, um pool de igreja chamado Igreja Holiness do Brasil, né? A Holiness do Japão teve que enviar Takeo Monobe e outros tantos aqui. Mas primeiro, né, o pastor Takeo Monobe chegou aqui, ele foi enviado. E aquele que também se coloca na situação de envio, que, lógico, sofre mais, né? Quem sofreu aqui? Jesus sofreu. Ele foi enviado, então ele pagou o preço. Pagou o preço, queridos. Sofreu por nós. Sofreu conosco. Quem é enviado sofre, não só quem envia. Quem envia sofre também porque tem que abrir mão. Tem que abrir mão e dizer, puxa, nossa, gente, e a convivência, né? E aquela comunhão, são irmãos tão preciosos, a gente tem que abrir mão. Sim, tem que abrir mão e enviar para abençoar outros cantos da terra. Porque o envio traz salvação. O envio traz redenção. Enviamos a Karina semana passada, hoje estaremos enviando a Sara, não é? E quem sabe em setembro, né, estaremos enviando os irmãos para Jundiaí. Pastor, vai diminuir a igreja, né? Poxa, fica enviando muita gente, fica soltando muita gente aí. Filtra aí, né? Filtra aí, porque, né? E alguns irmãos vão dizer, tem irmão que é bom ser enviado mesmo, né? Mas não, irmãos, peraí, né? Na família, né? Tem gente de tudo quanto é tipo, né, gente? Não sou eu nem você que determina quem tem que ir e tal, é o Senhor que determina. Mas quanto mais a gente envia, o Senhor vai trazendo mais para que mais pessoas sejam enviadas.
E assim o amor vai transbordando na igreja. Queridos, eu sei de uma coisa, toda igreja missionária cresce e é renovada. Mas a igreja que fica assim, não vai, a gente vai segurar, sai entre os dedos. E não sobra ninguém. Mas quando a gente abre mão, fala, vai na bênção, e o Senhor então vai trazendo. Porque o Senhor vai dizendo, né? Ah, tá vendo? Assim como eu enviei o meu filho e ganhei outros tantos, assim também a igreja que enviar também vai receber e vai ter uma família que nunca vai parar de crescer. O amor é incondicional e missionário. Então eu quero dizer nesta manhã que o missionário ele imita o filho quando deixa o seu próprio conforto e passa a assumir os riscos. O nosso irmão seminarista, obreiro, missionário Lucas, está ali no Nordeste, comendo farinha, né? Comendo farinha, comendo mandioca frita, comendo um jabazinho, né? Cuscuz. Ele deixou o conforto dele. Lucas se formou em enfermagem na USP. Tinha um futuro promissor em termos financeiros. Mas ele abriu mão dessa glória humana e disse, eu vou. E nossa igreja o enviou. Mas a igreja do Bosque está de parabéns, porque está procurando dar todo aquele suporte necessário. Ele vai casar agora, né? Agora mais no final do ano, né? Que bom, né? É bom dar esse suporte, né? Porque ele pagou o preço, continua pagando. Mas as bênçãos de Deus para a vida do missionário são bênçãos que não são calculados, né? Pelo nosso referencial de bênção, muitas vezes materiais, né? E tem missionário que vai ao campo e nunca mais volta, porque ali ele semeou a sua vida, né? É ferido e até morto em perseguição religiosa, né? Mas mesmo assim, isso não quer dizer que ele deixou de ser abençoado, porque o próprio filho foi enviado aqui, ele foi enviado para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Que este mês de julho seja um mês em que a nossa igreja cresça na visão e na prática da obra missionária. Amém? Convido a todos a se colocar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar, sabe? A você avaliar.